Coloca a mão no seu coração e diga: eu abro o meu coração, Senhor, para ouvir Tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para mim. Para quem não me conhece, sou o Frei Gilson, carmelita, mensageiro do Espírito Santo, moro em São Paulo, diocese de Santo Amaro, e com muita alegria estou aqui hoje. Frei há mais de 10 anos, sacerdote há 3 anos, vou fazer 4 anos de sacerdócio no final desse ano. Para mim é uma graça imensa estar hoje aqui na Canção Nova, falando para tantas pessoas, vocês que estão aqui, mas tantas pessoas que estão em casa. Amém? Você está disposto a ouvir a palavra, sim ou não? O tema desta quinta-feira de adoração é: se pertenço a Jesus, nada me atrai. Repete com o Frei: se pertenço a Jesus, nada me atrai. Mais uma vez: se pertenço a Jesus, nada me atrai. E mais especificamente eu vou falar que o corpo de Cristo nos fortifica e nos fortalece. Se pertenço a Jesus, nada me atrai. Eu quero começar a falar dessa pertença a Jesus. E o que eu vou dizer aqui é muito importante. Porque nós estamos vivendo na nossa época um momento difícil de fé. Nós estamos vivendo em nosso tempo um tempo de provação da nossa fé. Nós estamos vivendo um tempo onde de fato está começando a aparecer quem é cristão e quem não é. Sabe, uma coisa boa desse mal todo que nós temos visto, talvez seja isso. Porque o mundo parece que não está virado de cabeça para baixo, gente, sim ou não? Não parece que o mundo perdeu a cabeça? Cada hora que você liga uma rede social, você vê um absurdo. E não é uma vez por mês, não é uma vez ao ano, é todo dia. Basta você ligar a TV, basta você ligar o seu celular, e nós vemos um absurdo. Em algum lugar deste mundo, em algum lugar deste Brasil, algum absurdo acontecendo, ético, moral. Mas de tudo isso, uma coisa importante está acontecendo. Nós estamos vendo quem de fato é cristão e quem não é. Quem pertence a Cristo e quem não pertence a Cristo. Porque aqueles que vão a favor, aqueles que vão na onda do mundo, esses não pertencem a Cristo. Aqueles que têm coragem de ir contrário, aqueles que têm a coragem de não ser do mundo, estes estão provando que pertencem a Jesus. E eu pergunto a você, irmão e irmã, desde já: você quer pertencer ao mundo ou você quer pertencer a Jesus Cristo? Não ouvi, você quer pertencer ao mundo ou a Jesus Cristo? Ergue tua mão direita e diga: eu pertenço a Jesus Cristo, o meu único Senhor e o meu único Salvador. Aplauda Jesus Cristo, o nosso único Senhor. Preste atenção, João capítulo 15, nos diz que quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Irmãos e irmãs, só tem um jeito de ser cristão:
se eu permanecer em Jesus. Só tem um jeito de eu ser cristão, se eu pertencer a Ele, se eu permanecer nele. O que eu estou querendo dizer? Hoje parece que nós temos muitos cristãos, mas como o bispo trazia hoje cedo, pessoas que se dizem cristãos, mas ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Se dizem cristãos, mas não vão à missa no domingo. Você já encontrou pessoas assim? Eu sou católico, mas não praticante. Existe um católico que não pratica? Você já encontrou alguém dizer assim, pergunta para a pessoa, você trabalha? Sim, eu trabalho. E você vai ao seu trabalho e a pessoa diz não? A pessoa que não vai ao trabalho, ela trabalha? Não. Tem muito católico que diz assim, eu sou católico, mas você vai para a missa? Não. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma era onde as pessoas se dizem cristãos, mas não são cristãos. Estamos vivendo uma era onde as pessoas colocam camiseta de Jesus, mas aquilo é só externo. Estamos vivendo uma era onde as pessoas colocam crucifixo, onde as pessoas colocam terço no pescoço, mas é mais superstição do que fé. Essas pessoas não rezam. Esses dias eu estava fazendo um curso e um bispo, ele traz uma pesquisa que me assusta. E o bispo dizia que fizeram uma pesquisa em Aparecida do Norte. Nessas últimas peregrinações que teve, e nós sabemos que é muita gente que vai para Aparecida. Nós amamos Aparecida. Mas a pesquisa dizia que 80% das pessoas que foram a Aparecida são a favor da pena de morte. Essa pesquisa revela que muitos estão indo a Aparecida e parece que são cristãos, mas cristãos que são a favor da pena de morte. Eu pergunto a você, isso é cristão? Cristãos que são a favor do aborto, isso é cristão? Irmãos e irmãs, nós temos que parar de viver a mentira do cristianismo, e nós precisamos começar a viver um cristianismo verdadeiro. Jesus quer levantar uma geração onde tem cristãos verdadeiros, que não são cristãos só do exterior, que não só aparentam cristãos, que não só fazem gestos de cristãos, mas que são cristãos de verdade. Diga comigo, eu quero ser cristão de verdade. Olha para quem está do seu lado e diga, chega de ser cristão de mentira. Diga para ele, se você precisa ser cristão de verdade. Amém? O Frei está falando alguma mentira ou é verdade? É preciso levantar-se os católicos de verdade. É preciso que se levante no mundo de hoje os católicos que pertencem a Jesus Cristo. É preciso que se levantem os católicos de verdade. E na verdade, eu repito, o mundo está revelando quem são os católicos de verdade, quem são aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Porque qual é o sinal de que eu pertenço a Jesus Cristo? O que prova que você pertence a Jesus Cristo? Que você reza? Que você reza novena? Que você faz peregrinação? Que você faz jejum? Que você lê a Bíblia? O que prova que você pertence a Jesus?
Porque eu conheço muita gente que lê a Bíblia, muita gente que reza o terço, mas não pertence a Jesus. Eu conheço muita gente que faz novena, que reza rosário, que faz peregrinação, mas não pertence a Jesus, porque a vida dessa pessoa é toda errada. Eu conheço tanta gente que vai para a missa, mas vive uma vida errada, vive uma vida de pecado, vive uma vida de afastamento de Deus. Nós estamos chegando à conclusão de que o que prova que eu sou cristão não é se eu vou para uma missa ou não, não é só se eu rezo ou não, não é só se eu coloco uma camiseta de Jesus, um terço, um rosário. Eu quero pegar a palavra de Deus, você não precisa abrir, mas Romanos diz assim, Romanos capítulo 8, ora, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Vou repetir, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Repete com o padre, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. O sinal que prova que você é de Jesus é se você tem o Espírito Santo dentro de você. É se você vive a vida do Espírito em você. Ora, Paulo vai dizer, se estiverdes cheios do Espírito, não mais satisfareis os desejos da carne. Meus queridos, o que prova que eu sou cristão de verdade, é se eu vivo conforme o Espírito Santo. Porque tem muito cristão, que você não pode dizer, que ele está cheio do Espírito, pelas práticas que ele faz. Irmãos e irmãs, nós precisamos pertencer a Cristo, amém? Diga comigo, eu quero pertencer a Cristo. E pertencer a Cristo significa compromisso. Pertencer a Cristo significa ter relação com Ele. E veja, e por que nós pertencemos a Cristo? Porque Ele nos comprou. Na cruz de Jesus, todos nós estávamos escravos de Satanás, mas na cruz, na sua morte e ressurreição, Cristo nos libertou do poder do diabo, Cristo nos libertou do poder das trevas, e nós agora pertencemos a Jesus Cristo. Nós estamos livres por causa da cruz, e nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós não pertencemos a este mundo, nós não pertencemos a Satanás, nós pertencemos a Jesus Cristo, nós pertencemos ao Senhor. Cristo nos comprou, amém? Com preço de sangue. Deixa eu dizer para você, você pertence a Jesus Cristo. Você pertence ao crucificado. Ele comprou você com o sangue dele, porque Ele te ama. Você pertence a Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda o que significa pertencer a Jesus Cristo. Significa agora ter um compromisso com Ele. Eu não posso dizer que eu sou de Cristo se o Espírito não está em mim. Eu não posso dizer que eu sou de Cristo se eu faço as coisas do mundo. Eu não posso dizer que eu sou de Cristo se eu faço as coisas do diabo. Não podeis servir a dois senhores. Portanto, tem um monte de gente que vai para a missa, mas depois no domingo vai encher a cara. Tem um monte de gente que vai para a missa, mas não perdoa o seu próximo.
Tem um monte de gente que vai para a igreja, mas vive fofocando da vida alheia. Tem inveja, é ciumento, é briguento, é impaciente, tem ódio. Tem muita gente que vai para a igreja, mas não quer saber de viver castidade, não quer saber de viver a pureza. Ora, eu sou de Jesus, eu participo de um grupo, eu participo de uma paróquia, mas eu vivo na prostituição, eu vivo na desgraça, eu vivo longe da presença de Deus. Como é que eu pertenço a Cristo, se eu não tenho um compromisso com Cristo? Desculpa, irmão e irmã, é uma mentira o que você está vivendo, e Deus quer que urgentemente você saia dessa mentira, e venha para a verdade que é Jesus Cristo. A verdade vai libertar você. E é por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu pertencer a Jesus, o mundo não mais me atrai. Se eu pertenço a Jesus, nada mais vai me atrair. E eu pergunto a você, filho e filha, o que tem nos atraído? O que tem nos tirado de Jesus? O que tem tirado as pessoas de Jesus Cristo? E eu posso dizer, como muitos santos disseram, que 3 são as coisas que nos tiram de Jesus: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. No dia que você renunciar a estes 3, você vai vencer a batalha da sua vida. Quem pertence a Jesus não dá trela para o mundo, não dá trela para o diabo e não dá trela para a sua carne. Irmãos e irmãs, o mundo tem tentado nos seduzir. Agora, quem pertence a Jesus não pode ser atraído pelo mundo. A atração por Deus precisa ser maior do que a atração para o mundo. Quantas pessoas ainda vão para a igreja, mas ainda vão para a balada? Vão para a igreja, mas precisam ainda ir para as coisas do mundo, porque as coisas do mundo ainda o atraem. E por que as coisas do mundo ainda o atraem? Porque o mundo dentro de você é mais forte do que Jesus. O mundo não pode ser mais forte que Jesus Cristo dentro do seu coração. A atração por Cristo, ela precisa ser maior na sua vida. Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. Repete com o padre: não vos conformeis com este mundo. Olha para quem está do seu lado e diga: não vos conformeis com este mundo. Amém? O que a Bíblia está falando para a gente? Para o que o mundo falar a gente vai aplaudir? É assim? Não. A Bíblia está dizendo que eu não faço parte deste mundo. Eu não posso me conformar com as coisas deste mundo. Ah, mas é de discriminação. Ah, mas é preconceito. Não é questão de discriminação, não é questão de preconceito, porque nós não estamos indo contra pessoas, mas nós vamos contra o pecado, nós vamos contra as forças deste mundo, nós vamos contra o pensamento deste mundo. A Bíblia está dizendo: não vos conformeis com este. Eu não posso me conformar, desculpa, eu não posso me conformar com o aborto. E eu, como cristão, jamais vou me conformar em tirar a vida de uma criança por qualquer motivo que seja.
eu não vou me conformar. Eu não vou me conformar com uma ideologia de gênero que querem colocar nas nossas crianças, que querem colocar nas nossas cabeças, que homem não nasce homem, que mulher não nasce mulher. Eu não vou me conformar com isso. Porque no dia que eu me conformar com este mundo, eu já não pertenço a Jesus Cristo, mas eu pertenço a este mundo. Eu não me conformo em ver um homem com um homem, não me conformo. Mas eu não estou falando de mim, filho e filha, eu estou falando que todo cristão não pode se conformar com as coisas deste mundo. Ah, Frei, só que aí, quando a gente começa a ir contra o mundo vem contra a gente. E eu digo a você, e daí? E daí? Olha o que a palavra de Jesus vai dizer para nós. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes de vós. Quem foi odiado primeiro? Ele. Se fosseis do mundo, o mundo amaria vocês. Olha que bonito. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Por que que o mundo não ama a gente? Por que que o mundo não gosta da gente? Por que que o mundo não gosta quando a igreja fala? Quando nós nos pronunciamos? Porque nós não somos deles. Porque nós não vamos de acordo com o pensamento deles. Porque nós não nos conformamos com este mundo. Por isso que o mundo não nos ama. Como porém não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi. Olha que bonito. Como porém não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olha para quem está do seu lado e diga: se você é cristão, o mundo vai odiar você. Você está preparado para isso? Não estou ouvindo, você está preparado para isso? Às vezes quando a gente fala o mundo, pode ser o seu amigo, pode ser a sua vizinha, pode ser alguém da sua família, não importa quem seja, eu não posso agradar a este mundo, eu estou aqui para agradar Jesus Cristo. E se o mundo me odeia, odiou Ele primeiro. Eu não posso me conformar com as coisas deste mundo. Se eu quero pertencer a Jesus Cristo, eu tenho que dizer não ao mundo. Amém? E preciso dizer não às coisas do mundo. Ah, mas você é antiquadro. Eu sou de Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. E é por isso que eu digo, nos dias de hoje, nós vamos começar a ver quem é e quem não é. Porque não tem como ser metade cristão e metade do mundo, não. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Ou você é quente, ou você é frio. Os mornos, Deus vomita. O segundo, que tem nos atraído, é o diabo. E o diabo existe? Existe. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo está tentando este mundo. O diabo está tentando a todos nós. Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra homens de carne, não é contra homens de sangue, mas é contra principados e potestades. Filho e filha, a nossa luta é contra o poder das trevas que está neste mundo. E os cristãos não, veja, nós cristãos não estamos enfrentando homens. Nós cristãos não estamos enfrentando pessoas, e por isso não é discriminação. Nós cristãos afrontamos o poder das trevas, porque nós acreditamos que o poder da luz é maior, é melhor, e é preciso que se implante o reino de Deus nessa terra.
o diabo tem nos atraído. Efésios vai dizer: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Se você pertence a Cristo, você não pode ser do mundo, você não pode ser do diabo. Mas eu vou falar uma coisa pior agora, porque o principal inimigo que a gente tem não é o mundo, não é o diabo. O principal inimigo que a gente tem somos nós mesmos. O principal inimigo que a gente tem é a nossa própria carne. Porque se você não é cristão, não bote a culpa no mundo. Se você não é cristão, não bote a culpa em Satanás. Não. Porque se você não é cristão, se você não está conseguindo ser de Deus, e é por isso que na confissão você tem que dizer: por minha culpa, por minha tão grande culpa, porque o diabo não te obriga a pecar. O mundo não te obriga a fazer as coisas que eles fazem. Ninguém pode te obrigar a nada. Portanto, o nosso principal inimigo somos nós mesmos. Tiago vai dizer: ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. Porque o desejo da carne, Romanos 8, o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus. Olha o que Paulo chega a dizer: a carne não se submete à lei de Deus. A tua carne não se submete à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a carne. O que mais está perdendo o mundo é a concupiscência da carne. Os cristãos também estão se entregando às coisas da carne. E quem quer ser cristão não pode viver na carne, porque o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é... Você quer estar no Espírito ou na carne? E a Bíblia diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão e irmã, se você pertence a Jesus Cristo, você precisa dizer um não radical ao mundo, ao diabo e à sua carne. Porque tem muito cristão que se diz cristão, que quer servir a Deus, mas continua servindo a sua carne. É triste, não é? Isso é possível? Eu não posso ser um cristão desse jeito. Eu quero ler uma passagem para você da Sagrada Escritura. Porque a pior coisa que pode acontecer é quando Deus não podendo fazer nada, porque respeita a nossa liberdade, Ele vai nos deixar no erro. Olha a seriedade dessa palavra, e você vai ver se isso não se adequa ao mundo de hoje. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações. A imundície, olha que forte essa palavra, Deus os entregou aos desejos dos seus corações. A imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Será que isso está acontecendo no nosso mundo? Sim ou não? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Hoje o mundo prefere acreditar na mentira do que na verdade.
Homem não nasce homem. Onde já se viu isso? O mundo prefere acreditar na mentira do que na verdade. Trocaram a verdade pela mentira. Está aqui, Romanos capítulo 2. Você depois pode ver na sua casa. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Essa palavra que eu estou lendo é a contextualização do que está acontecendo no nosso mundo de hoje, amém? Quantos anos atrás foi escrita essa passagem? Há muitos anos atrás, mas ela ainda é uma profecia, não, ela ainda contextualiza os dias atuais. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Olha o que a Bíblia está dizendo: mulheres que agora estão fazendo relação com mulheres. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus próprios corpos a paga devida ao seu desvario. Está acontecendo isso, sim ou não? Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, como ninguém está nem aí para conhecer Deus, como ninguém está nem aí para conhecer as coisas de Deus, porque o mundo não está nem aí hoje para conhecer as coisas de Deus. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos desvarados, depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Gente, será que essas coisas nós estamos vendo no mundo de hoje? São difamadores. Quantas pessoas dentro da igreja são difamadores? São caluniadores. Você já viu calúnia? Se diz cristão, mas é caluniador, é difamador. Inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades. Cada dia o ser humano inventa uma maldade. Rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus. E olha o que a Bíblia termina dizendo: apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que a cometem. É triste ou não é? Hoje o mundo não só faz coisa errada, mas aplaude quem faz. Hoje mesmo eu ligando no Facebook, um menininho beijando outro menininho, 12 anos se não me engano. Talvez você viu isso também, num aniversário, com bolo do Pablo Vittar. Pablo Vittar. Mas o pior, sabe o que é? É porque todo mundo estava aplaudindo.
o beijo de duas crianças. Nós não podemos nos calar. E se nós pertencemos a Jesus, nós precisamos pertencer de verdade. Irmãos e irmãs, nós na Igreja Católica temos o maior tesouro daqueles que pertencem a Jesus. E o maior tesouro daqueles que pertencem a Jesus é o quê? É a Eucaristia. Quem comer deste pão, quem beber deste sangue, permanece em mim e eu nele. Sejamos cristãos de verdade. Se nós comungamos o corpo de Cristo, vivamos de acordo com aquilo que nós comungamos. Porque dói dizer isso, mas talvez muita gente teria que deixar de comungar, porque não pode comungar o corpo de Cristo quem não quer comungar a sua palavra. Tem muita gente que está comungando sem examinar a sua própria consciência. No fundo, a comunhão é para aqueles que querem pertencer a Jesus Cristo. E no mundo precisa, repito, no mundo precisa levantar católicos de verdade, adoradores que pertencem a Jesus Cristo, que adoram a hóstia sagrada, que comungam o corpo e sangue de Cristo, mas vivem de acordo com aquilo que comunga. Para você, como é que tem sido comungar? Você faz o pecado e depois, logo depois comunga? Você comete o pecado grave. Eu não estou aqui querendo dizer que a Eucaristia é para pessoas santas. Eu não estou querendo dizer aqui que a Eucaristia é para aqueles que não têm pecado nenhum. Mas eu estou querendo dizer para você, será que nós não estamos brincando com a Eucaristia? Será que nós não estamos brincando com as coisas da igreja? Será que nós não estamos brincando de ser cristãos? Como é que nós estamos vivendo a nossa fé, meus queridos? Chegamos num tempo que chega, não dá mais para brincar, não dá para ser mais ou menos, ou você é, ou você não é. Ou você comunga com a sua vida, ou você não comunga. Ou você leva as coisas de Deus a sério, ou não adianta. Ou você faz uma confissão sincera que é capaz de mudar a sua vida, ou não está adiantando as confissões que você está fazendo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos ser de verdade e parar de ser de mentira. Nós precisamos ser cristãos autênticos. Nós precisamos pertencer de fato a Jesus Cristo. E o mundo conhecerá quem pertence a Jesus Cristo. E aqueles que pertencerem a Jesus Cristo serão um sinal para este mundo. Porque aquilo que é vergonha para o mundo é glória para Deus. Aquilo que o mundo não gosta, aquilo que o mundo rejeita, Deus o recebe em seu reino. Aquele que é fraco aos olhos do mundo é forte aos olhos de Deus. Irmãos, eu estou te desafiando nesta quinta-feira a você questionar como você tem vivido a tua fé. Como você tem vivido a sua vida em Deus? Como você tem vivido a sua pertença a Jesus? Ou você pertence a Ele, ou você pertence a Satanás. Não tem como você pertencer a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Amém? Eu pergunto a você, você está disposto?
Você está disposto a se comprometer? Lá na sua faculdade, você precisa mostrar que você é cristão. Não se esconda mais na sua faculdade. Não se esconda mais no seu trabalho. Não se esconda mais aonde quer que você esteja. As pessoas têm que saber que você é cristão, não porque você é amostrado, mas é porque você exala Jesus Cristo. Como o bispo hoje pregava de manhã, você exala Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para você e dizer, eu também quero seguir o Cristo que você segue. E o Cristo que nós temos, e o Cristo que a Igreja Católica segue, é um Cristo crucificado, um Cristo que não veio para agradar este mundo, um Cristo que também foi odiado, um Cristo que também foi perseguido, e se odiaram a Ele, e se perseguiram a Ele, também vão nos perseguir. Filho e filha, se você não quer perseguição, se você não quer ser odiado pelo mundo, então você não serve para seguir Jesus Cristo. Eu sinto em lhe dizer, se você não quer ser odiado, se você não quer ser perseguido, se você quer só aplausos, você não serve para seguir Jesus Cristo. Porque nós estamos vivendo num tempo que precisa se posicionar. Amém? Não vos conformeis. É preciso se posicionar. É isso que a palavra está dizendo. E eu digo aos católicos do Brasil, aos católicos do mundo, nós precisamos nos posicionar. Mas não posicionar contra este ou contra aquele. Nós não precisamos nos posicionar como cristãos de verdade. E o nosso testemunho vai falar com este mundo. E o nosso testemunho vai falar para este mundo qual é o caminho verdadeiro, que é o caminho de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vida vai dizer ao mundo quem é Jesus. A nossa vida vai provar para o mundo que a verdade está com a igreja. A nossa vida vai provar para o mundo que a verdade está em Jesus Cristo. Amém? A verdade está onde, gente? A verdade está onde? Mas o mundo já conheceu essa verdade? Nós precisamos levar ao mundo a verdade de Jesus Cristo. E Deus escolheu você. Amém? Deus escolheu você. Como Ele mesmo diz, eu te tirei do mundo. Eu vos escolhi do mundo, mas você não pode mais ser dele. Você agora foi tirado do mundo para ser um testemunho para o mundo. Não espere só dos padres, não espere só das freiras, não espere só dos religiosos. É preciso que todos nos levantemos, é preciso que todos nos levantemos e demos a essa geração, e mostremos a essa geração quem é Jesus Cristo, aquele que é capaz de mudar a nossa vida, aquele que é capaz de mudar a nossa história. Fique em pé. Feche os teus olhos. E do fundo do seu coração, diga que você quer pertencer a Jesus. Do fundo do seu coração agora vai entregando a sua vida para Jesus. E quantas pessoas agora estão em casa, você também pode fazer esse processo de entregar agora a sua vida a Jesus, porque também talvez você estava levando uma vida de mentira, um cristianismo de mentira, um cristianismo de falsidade. Uma coisa você é na igreja, uma outra coisa você é fora. Ergue teus braços.
e clama esse Espírito Santo, porque a prova de que pertencemos a Cristo é que somos cheios do Espírito. Vem Espírito Santo sobre nós e aviva a tua igreja, aviva os cristãos de todo o mundo, aviva Senhor tua igreja, aviva Senhor os cristãos, tira de nós o medo, tira de nós a vergonha, tira de nós o temor, tira de nós a tibieza, tira de nós a iniquidade, tira de nós as paixões, tira de nós tudo que não pertence a nós. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Levanta uma geração de cristãos cheios do Espírito Santo, que são capazes de dar a este mundo um testemunho vivo e verdadeiro de quem Tu és, Jesus. Solta a sua voz no Espírito. Durante a pregação, a imagem que eu tinha era de muitas pessoas se voltando ao Senhor, porém as pessoas se prostravam diante da cruz do Senhor, mas elas estavam sujas, manchadas. Eu perguntava ao Senhor e pedia o discernimento dessa imagem. E Ele dizia que muitos de nós temos a vontade, mas estamos tão sujos, porque temos caído tanto nas ciladas, nos embustes que Satanás tem feito. Amém, Jesus, amém, Jesus. Estamos marcados com esta sujeira de Satanás. E aí nós vamos, dizemos eu quero, mas quando levantamos novamente, esta sujeira está em nós. O Senhor quer nos limpar de verdade hoje. Eu louvo a Deus por esta pregação que denunciou. Mas para isso é preciso a nossa resposta. Meu irmão, estamos diante da cruz do Senhor aqui. Se volte para ela e diga: eu quero estar limpo. Eu quero estar limpo. Eu quero assumir de verdade. E deixe o Espírito rezando dentro de você, mas com essa intenção. Vai soltando a sua voz, mas com essa disposição de querer hoje de fato, diante da cruz do Senhor, ser limpo, ser restaurado à sua condição original. O Senhor, meu irmão, minha irmã, sabe das nossas fraquezas, mas o Senhor quer nos limpar da sujeira de Satanás que tem sido espalhada e impregnada em nós neste tempo. Limpa-nos, Jesus. Sim, Senhor Jesus. Limpa-nos, Jesus. Vem, Senhor, nos limpando, nos lavando. Eu convido você, meu irmão, levanta o seu braço mais alto que você pode. Principalmente você que durante a pregação veio pedindo esta graça ao Senhor. Purifica-me, Senhor. Dá-me autenticidade, Senhor. E você pode ir dizendo isso a Ele. Dá-me, Senhor, autenticidade. Dá-me, Senhor, esta graça de estar puro. Limpa-me, Senhor. Eu quero, Senhor. E ora, meu irmão, ora, porque vivemos agora um grande momento onde o Senhor se levanta em nosso favor, onde o Senhor entra em combate com o inimigo para nos limpar, para nos lavar diante da cruz do Senhor. Oria la bandaria la xandaria la bandaria la cantaria la. Ergue teus braços, ergue tua voz a Jesus. Você que está em casa, hoje é o dia que você vai pertencer a Jesus. Diga do fundo do seu coração, sob a autoridade do Espírito: Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus, Tu és o meu Salvador. Eu te aceito na minha vida. Eu rejeito as coisas do mundo. Eu rejeito
rejeito as obras de Satanás. Eu rejeito os desejos da minha carne. Eu quero pertencer a Jesus inteiramente. Amém, Senhor. Diga: vence em mim, Senhor. Vence em mim, Senhor. Levanta a sua mão direita assim, meu irmão, e repete comigo: eis a cruz do Senhor. Eis a cruz do Senhor. Fugir forças inimigas. Fugir forças inimigas. Venceu o leão de Judá. Venceu o leão de Judá. A raiz de Davi. A raiz de Davi. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez você vai dizer isso, mas entrando nesta profunda batalha, porque o Senhor já começou a batalhar por nós, para nos limpar, para nos lavar, e era isso que eu sentia durante esta pregação. O Senhor, Ele entrou em batalha. Agora é preciso que nós também entremos nesta batalha. Eu não posso ficar olhando a batalha e não entrando nela. Diga antes da oração: eu sou um cristão. Eu sou cristão. Eu sou católico. Eu sou católico. Eu tenho convicção. Eu tenho convicção. Eu creio na igreja. Eu creio na igreja. Eu creio nos ensinamentos do Evangelho. Eu creio nos ensinamentos do Evangelho. Por isso eu digo: eis a cruz do Senhor. Por isso eu digo: eis a cruz do Senhor. Fugir forças inimigas. Fugir forças inimigas. Venceu o leão de Judá. Venceu o leão de Judá. A raiz de Davi. A raiz de Davi. Aleluia. Aleluia. E vamos cantar isso agora, meu irmão. Levanta os seus braços. E é exatamente a oração. Eis a cruz do Senhor. Fugir forças inimigas. Venceu o leão. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Eis a cruz do Senhor. Fugir forças inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Agora sim, ó. Sobre todo ódio venceu o Senhor. Sobre toda guerra venceu o Senhor. Sobre o meu pecado venceu o Senhor. Venceu o Senhor. Sobre todo ódio, força, venceu o Senhor. Sobre a divisão, canta forte. Venceu o Senhor. Sobre todo o mal, venceu o Senhor. Venceu o Senhor. Eis a cruz, cantemos. Eis a cruz do Senhor. Fugir forças inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Na oração agora. Sobre a ideologia venceu o Senhor. Sobre a falta de fé venceu o Senhor. Sobre o inimigo venceu o Senhor. Venceu o Senhor. Na minha família, na minha família venceu o Senhor. Sobre a minha vida venceu o Senhor. Sobre toda guerra venceu o Senhor. Venceu o Senhor. Levanta o seu braço e canta assim, ó. Sendo lavado pelo Senhor.
as nossas vozes mais uma vez dessa maneira. Deixa Jesus tomar conta de você. Muitos estavam vivendo dessa maneira. Eu não preciso dar tudo para Deus. Eu não preciso dar toda a minha vida, todo o meu entendimento. Eu posso pensar diferente. Eu posso fazer diferente. Eu posso ter essa ou outra atitude. Mas nessa pregação Deus foi te mostrando que você só tem um jeito de ser, que é o jeito de Jesus Cristo. Se você quiser pertencer a Ele, você tem que se conformar a Ele. Você não pode seguir as suas ideologias. Você não pode seguir os seus pensamentos. Você não pode ter aquilo. Não, nisso eu não vou mudar. Eu vou continuar dessa forma. E existiam muitos cristãos que estavam vivendo assim. Eu não vou mudar. Eu não vou casar na igreja. Eu não vou parar de fazer esse pecado. E Deus hoje está te corrigindo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Se você quer ser meu, você precisa me obedecer em tudo. Em tudo. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E se você quiser seguir Jesus, vai dizendo do fundo do seu coração: eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus, te seguir. Eu quero, Senhor. Olha lá, o Senhor me mostra pessoas que estão sendo visitadas pelo Senhor agora em suas mentes. O Senhor está derrubando verdadeiros muros, verdadeiras barreiras na sua mente agora. Você sente que foi retirado de você um peso, porque de fato a verdade dita aqui te libertou. Bendiga ao Senhor, você que foi tocado por Ele. O Senhor está nos libertando nesta noite. O Senhor está levantando aqui no rincão pessoas com uma vontade enorme de sair por aí gritando que é de Jesus, que a sua vida é do Senhor. O Senhor está te dando esta força agora, meu irmão, para que você possa fazer isso, e fazer isso no seu dia a dia. Louva a Deus por isso. Principalmente você que foi tocado agora, levanta a sua mão e bendiga ao Senhor por isso. O Senhor está tocando muitas pessoas em casa. O teu coração está explodindo para você seguir uma vocação. Você tinha medo. Você estava apático. Você não queria dar, você não queria ver esse sentimento dentro de você. Mas Deus, com essa pregação, está incomodando você. Você vai ficar parado. Você vai ficar quieto. Enquanto o mundo está pegando fogo, você vai continuar dizendo não. E você agora está sendo chacoalhado a responder esse chamado de ser padre, de ser freira, de ir para uma comunidade. Muitas pessoas em casa estão sendo tocadas. Muitas pessoas em casa agora estão chorando por causa dessa vocação que tem. Deus está te chamando. Você sente que é com você? Você não pode mais tardar, porque o mundo está pegando fogo e precisa levantar cristãos de verdade, cristãos eucarísticos de verdade. O Senhor me fala que Ele está tocando um jovem, que você estava oprimido por se sentir obrigado a aderir a estas ideologias.
O Senhor está te libertando agora. E o Senhor está te dando uma ordem muito clara, meu irmão. Se afaste destas pessoas que você tem convivido. É esta a ordem que o Senhor está dando a você. Inclusive, hoje você vai se encontrar com uma delas. Não vá mais. Não vá mais, e a partir de agora o Senhor pede que você volte para a igreja, porque é lá o seu lugar, e o Senhor irá lhe dar as pessoas certas para que você viva uma vida em santidade, porque é isso que o teu coração anseia. Bendiga ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. O Senhor Jesus está fazendo no teu coração agora. Fecha seus olhos. O Senhor Jesus está reinflamando o nosso batismo. O Espírito está fazendo de fato uma efusão nos nossos corações, porque o que precisa ser renovado é a nossa fé. É a verdadeira vivência do batismo que precisa acontecer. E Deus agora, e muitas pessoas que abriram o coração para essa palavra, estão agora sendo inflamadas dentro do seu coração. E seu coração agora pega fogo. As suas mãos, a sua boca, a sua voz. Você agora é inflamado pelo fogo do Espírito, pelo amor de Jesus. É como se você amasse Jesus agora mais do que as coisas do mundo. É como se agora tudo tivesse sentido. As coisas de Deus fazem sentido para você. As orações, os sacrifícios fazem sentido para você. Deus está inflamando o seu coração nessa tarde. Obrigado, Jesus. Eu sinto o Senhor dizendo a pessoas claramente: eu te amo. Amém. Não importa o que você tem vivido. O Senhor tirando pessoas da indignidade do seu amor. Pessoas que foram enganadas por Satanás. Por causa do seu pecado, Satanás foi dizendo a você: nunca você vai ser amado por Jesus por causa deste pecado. O Senhor está olhando nos seus olhos hoje e dizendo: eu te amo, e não importa o que você fez, eu te amo. Levanta os seus braços. Seja livre, seja livre. Só quem pertence a Jesus canta. Meu irmão, na liberdade do Espírito, canta. Deixa o Espírito te visitar. E ora, oremos no Espírito Santo. Solta a sua voz, meu irmão, e seja mergulhado agora neste Espírito. Seja liberto agora pelo poder da cruz do Senhor, pelo nome santo de Jesus. Deixa o Senhor vencer na sua vida, na sua história. E canta assim agora. Levanta o seu braço e canta assim. Sobre minha decisão venceu o Senhor. Sobre minha decisão, canta forte. Venceu o Senhor. Sobre minha decisão venceu o Senhor. Venceu o Senhor.